Acesse antenaafm.com.br e conheça nossos planos. Antena A, a rádio 100% você, onde você estiver. Atenção, moradores de Santa Cruz do Rio Pardo. A maior novidade do ano já está no Facebook. É o Prêmio Rádio Antena A, o melhor de Santa Cruz do Rio Pardo. Acesse o grupo do prêmio no Facebook e ajude a eleger as melhores empresas da cidade em mais de 70 setores de atividade. No Prêmio Rádio Antena A votação é direta e transparente e são os moradores da cidade que definem os vencedores. Vote nas suas empresas preferidas, curta e compartilhe com seus amigos. Prêmio Rádio Antena A, o que Santa Cruz do Rio Pardo tem de melhor está aqui. Posto Maitan, a qualidade é o que nos move. Venha conhecer nossos produtos e serviços. Combustível com a marca Petrobras. Super troca de óleo e filtro. E lavagem com o melhor preço. Atendimento de segunda a sábado das 6 da manhã às 20 horas. Domingo das 7 às 12 horas. Posto Maitan, Rua Marechal Bittencourt 948. Fone 3372 1468. Centro de Santa Cruz. Posto Maitan. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Nova é demais, mais espaço, mais conforto e muitas promoções. Passe na Edmais e confira. Lojas é Demais. Use o cartão É Demais e parcele tudo em até 10 vezes fixas. Lojas é Demais. Aqui você tem sempre mais. No centro de Santa Cruz. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A. Edição desta segunda-feira, hoje 16 de outubro de 2017. Confira quais são os destaques desta edição. Polícia descobre fábrica de falsificação de rótulos de cerveja em Ourinhos. Secretaria de Saúde de Santa Cruz realizará audiência pública sobre arboviroses. Carreira de professor desperta cada vez menos o interesse de jovens. Prêmio Rádio Antena A elegerá as melhores empresas de Santa Cruz do Rio Pardo. É claro, tem as vagas do pátio para esta segunda-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o centro-oeste paulista nesta segunda-feira. Sol com algumas nuvens e não há previsão de chuvas. Mínima hoje será de 15 e a máxima de 31 graus. Neste momento, a temperatura em Santa Cruz está na casa dos 25 graus. Amanhã, sol com algumas nuvens. Também não há previsão de chuvas. Mínima 17, máxima de 33 graus. As informações são da agência Climatempo. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, terminou a 0 hora desta segunda-feira a operação de feriadão. Tivemos nas últimas 24 horas 95 veículos fiscalizados, 27 condutores autuados e 10 documentos apreendidos. Ocorrências na nossa região, tivemos registro de um acidente na sexta-feira, noite de sexta-feira, aqui na rodovia Orlando Qualiato. Segundo informações, o carro em que duas pessoas estavam atingiu uma égua que transitava pela rodovia. Os socorristas do Corpo de Bombeiros
foram até o local juntamente com a equipe da concessionária que administra a rodovia, atender a ocorrência próximo ao quilômetro 3. Por lá, os paramédicos encontraram um casal com ferimentos graves ainda no interior de um veículo que, segundo testemunhas, transitava no sentido capital interior quando atingiu em cheio uma égua que estava no meio da via. Com a violência do acidente, o carro ficou totalmente destruído e o animal foi arremessado ao solo e acabou morrendo instantaneamente. No carro estavam 2 jovens identificados que seguiam destino São Paulo, Londrina. Os jovens foram socorridos pela UTI móvel da concessionária, caminhados para a Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e os colaboradores da concessionária sinalizaram o local. O animal que estava, a égua que estava prenha, foi recolhida e sepultada. O proprietário do animal não foi localizado. Também tivemos ocorrências na primeira companhia do 31º Batalhão. Tivemos na tarde de sábado a Polícia Militar de Ourinhos prendeu aí um homem. Foram até, aliás, receber algumas informações que o indivíduo vendia sorvetes de frente ao cemitério. Ele estaria comercializando drogas. A viatura se deslocou ao local e, ao realizar a abordagem ao homem, localizou com o mesmo a quantia de R$ 86 em dinheiro. Ao procederam à busca minuciosa no cesto de lixo de seu carrinho de sorvetes, foi localizado um recipiente plástico contendo em seu interior 19 pedras de crack e 14 porções de maconha, todas embaladas para a venda. Dando prosseguimento à ocorrência, foi abordado 2 usuários que minutos atrás havia adquirido um pequeno tablete de maconha do sorveteiro e, ao perceber a abordagem da Polícia Militar, esconderam a droga no interior do cemitério. Realizado buscas no local onde os indivíduos haviam saído, foi localizada a droga adquirida anteriormente. Todos foram conduzidos à CPJ e, após apresentados ao delegado de plantão, este ratificou o flagrante de tráfico, sendo o homem recolhido à cadeia pública de São Pedro do Turvo, onde permanece à disposição da Justiça. Ocorrências também de tráfico na noite de sábado na cidade de Ourinhos. Por volta das 23 horas, a Polícia Militar prendeu um menor no tráfico pela Rua Barão do Rio Branco, na Barra Funda. Segundo informações, a equipe da Força Tática, em patrulhamento com vistas ao tráfico de drogas, recebeu informações de que o adolescente estaria traficando pelo referido endereço. Em deslocamento até o local, lograram êxito em abordá-lo e localizar certa quantia da droga. Realizada diligência em sua residência e, após ser franqueada a entrada, foi localizado em uma gaveta, escondido dentro das meias mais drogas e dinheiro proveniente de sua venda. Dado voz de apreensão ao adolescente, sendo ele apresentado da CPJ, onde o delegado tomou os conhecimentos dos fatos, elaborou o auto de apreensão do adolescente, ficando à disposição da Justiça, onde foi conduzido para a cadeia pública de São Pedro do Turvo. Na madrugada deste domingo, a equipe da Polícia Militar da cidade de Chavantes prendeu em flagrante um jovem de 25 anos pela Avenida Antoninho Fontes, às margens da rodovia Raposo Tavares. Segundo informações, a equipe de Força Tática, em patrulhamento pelo município de Chavantes, a fim de coibir o crime local, avistou um veículo de cor branca parado na Avenida Raimundo Mariotto, às margens da rodovia Raposo Tavares, tendo em seu interior uma pessoa do sexo masculino que, ao perceber a aproximação dos militares, demonstrou um certo nervosismo e o que motivou a abordagem policial. Em busca pessoal, foi localizado com o jovem a quantia de R$ 972 em dinheiro. Na busca veicular, os policiais militares lograram êxito em encontrar no porta-malas uma pistola calibre 9mm carregada com 5 munições intactas. Diante da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, foi preferida a voz de prisão em flagrante delito ao jovem, conduzido juntamente com as apreensões ao plantão da Polícia Judiciária de Chavantes, onde o delegado plantonista tomou conhecimento dos fatos e ratificou a prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Desta maneira, o indiciado foi recolhido
e permanece à disposição da Justiça. Agora, ocorrência registrado pelo portal de notícias Repórter na Rua. Queima de arquivo ou latrocínio traz o título da matéria. O grupo de operações especiais da cidade de Avaré terá uma grande batalha nos próximos dias. A missão será desvendar a morte de um funcionário de confiança da família Bittar, proprietários de um sítio na área rural de Manduri, próximo ao Horto Florestal. O sítio Bela Vista, onde foi registrada a ocorrência suspeita, é o mesmo que foi citado pela Polícia Federal durante uma das fases de Operação Lava Jato, que investiga o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção. A propriedade é do ex-prefeito da cidade de Campinas, Jacob Bittar, e também de seu filho Fernando Bittar. De acordo com a Polícia Militar, um rapaz que ainda parte das terras da fazenda encontrou a vítima caída durante a manhã de quinta-feira em frente à casa principal ao lado de 2 armas de fogo. Uma equipe policial de Manduri foi acionada e os policiais militares constataram que as 3 casas da fazenda estavam abertas e com sinais de arrombamento. Além disso, verificaram que os cômodos estavam revirados, mas aparentemente nada teria sido levado. Além da Polícia Militar, equipes do Grupo de Operações Especiais e da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Avaré, foram acionados para vistoriar o local e recolher provas do crime. O caseiro foi identificado como Valmir Bartoli, de 56 anos. Ele foi morto de forma brutal. O corpo continha sinais de espancamento, marcas de tiro e ainda estava coberto por óleo diesel. O crime intrigante ainda não tem um motivo aparente, mas as investigações devem ir a fundo no caso. Ele era um dos homens de confiança do ex-prefeito de Campinas, o Jacob Bittar, e também do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que constantemente frequentava a propriedade. Inclusive, a gente já trouxe informações a respeito desta operação na cidade de Manduri, quando em 4 de março de 2016, um mandado de busca e apreensão na fazenda Bela Vista, que está registrada no nome de Fernando Bittar, que é filho do Jacob Bittar, sindicalista e amigo do ex-presidente Lula. Por sinal, segundo informações da própria Polícia Federal, Lula frequentava a fazenda, que é localizada na área rural da cidade de Manduri, frequentemente para descanso e reuniões confidenciais. O mandado, na época, fazia parte da 24ª fase da Operação Lava Jato, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e também de evasão de divisas. A ação foi batizada de Alateia, que é uma referência a uma expressão grega que significa busca da verdade. 11h19 no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Notícias policiais. Jornal Antena A. E a gente continua com as notícias policiais. 3 homens foram presos. Um adolescente de 15 anos foi apreendido após a Polícia Civil descobrir uma fábrica caseira de adulteração de rótulos de cerveja no final de semana em Ourinhos. Os policiais chegaram até o local após uma denúncia de que um suposto sequestro, mas ao averiguar a situação acabaram flagrando a fraude. De acordo com a Polícia Civil, tudo era feito de forma manual. Os suspeitos compravam cervejas mais baratas e trocavam o rótulo e a tampa da garrafa pelos de marcas mais caras. Cerca de 400 caixas com as garrafas adulteradas foram apreendidas e, segundo a polícia, a quadrilha não chegou a comercializar o produto falsificado. Um dos suspeitos procurou o dono do espaço interessado em alugá-lo para ser um depósito de bebidas e pagou 2 meses de aluguel antecipado. O proprietário foi chamado pela polícia, ficou surpreso ao saber do real uso do imóvel. Está colaborando aí com as investigações. A polícia procura um 5º envolvido que não foi localizado. Ele seria o responsável por alugar o imóvel. Os 3 homens presos têm passagem pela polícia por vários crimes e vão responder agora por associação criminosa e crime contra as relações de consumo. Foram encaminhados para a cadeia pública da cidade de São Pedro do Turvo após o registro da ocorrência na CPJ. O adolescente foi apreendido, foi ouvido na vara da infância e da juventude e foi liberado. 11h21. Estou recebendo aqui na bancada do Jornal da Antena A, nesta segunda-feira, o professor José Magali Junqueira. Bom dia, professor.
Bom dia, Silas. Bom dia, prezados ouvintes da Antena A. Professora, a audácia dos criminosos em falsificar até rótulos de cerveja, professora. Pois é, a situação da bandidagem se une à questão da crise econômica que nós passamos. Quer dizer, a bandidagem já age dessa forma há muitos séculos, né? E agora, com a crise financeira, a criatividade está buscando subterfúgios, né? Onde conseguir dinheiro de maneira fácil. E descobriram isso aí, né? Descobriram uma maneira de colocar rótulo de cerveja mais cara, cerveja melhor, em cerveja barata. E com isso eles ganham pelo menos uma parcela considerável no preço de cada garrafa de cerveja. A criatividade é a serviço da bandidagem. Tivemos sorte nesse caso que, como a própria polícia mesmo disse, essas cervejas não foram vendidas. Mas a gente dá uma pesquisada na internet e a gente vê alguns casos semelhantes em alguns outros locais e a polícia pegou esses que estavam vendendo. A prática de venda não foi concluída na cidade de Ourinhos, a polícia agiu antes, né, professor? Os bebedores de cerveja iriam logo perceber que estava alguma coisa errada, né? Porque uma cerveja de qualidade sendo rotulada, né? Uma cerveja de péssima qualidade sendo rotulada com uma cerveja, como se fosse uma cerveja de boa qualidade, e logo seria percebida, né? Então é isso aí, Silas. A situação está ficando cada vez mais complicada. A insegurança se espalha para todos os cantos, né? E hoje nós não temos mais segurança ao andar na rua, não temos segurança em morar dentro de casa, em estar em casa. A sorte é mal segura, como dizia o poeta mineiro, arcádico. 11h23 no Jornal da Antena A desta segunda-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Jornal da Antena A. Intervalo comercial. Na volta, a gente traz no Jornal da Antena A: brasileiros nascidos em outubro recebem abono do PIS referente ao ano de 2016. Também no Jornal da Antena A, a Secretaria de Saúde de Santa Cruz realizará audiência pública sobre arboviroses. O Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Chegou o aplicativo da Antena A. No aplicativo da Antena A, você poderá conectar em nossas redes sociais, participar de promoções e muito mais. Baixe agora no Play Store do seu celular ou tablet o aplicativo da Antena A-FM e leve a melhor programação onde estiver. Mais informações, antenaafm.com.br/aplicativo. Disponível para sistema Android. Antena A, 100% você. Imagine se todos se unissem para dizer não à corrupção. É isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo. Diga não você também. Não tolere qualquer tipo de corrupção, por menor que pareça. Acesse corrupçãonão.mpf.mp.br e juntos vamos dizer não à corrupção. Associação Ibero-Americana dos Ministérios Públicos. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Se liga. Se você pensa que a camisinha é a única forma de prevenção contra a AIDS, pensa de novo. Conta aí. Teste de HIV, medicação pós-exposição, a PEP, teste de HIV no pré-natal e até mesmo tratamento para evitar a transmissão e a doença também são formas de prevenção. Dependendo da situação, você faz uma ou a outra. Faz assim, ó. Combine e recombine os métodos. Só não abra mão de se cuidar, valeu? AIDS, escolha sua forma de prevenção.
Antena Play. Os programas da Antena A FM em horários alternativos, transmissões esportivas e uma programação musical especial. Acesse agora o site da Antena A e confira antenaafm.com.br/play. Antena Play. Música e informação no site da Antena A. Acesse, curta e compartilhe. Antena Play. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Estamos apresentando Jornal Antena A. 11 horas mais 28 minutos, de volta ao Jornal da Antena A desta segunda-feira. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do WhatsApp ou por SMS. 14 99701 7665. 14 99701 7665. Através do nosso site também, antenaafm.com.br/jornal, ou pelo nosso telefone 3372-8017. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Jornal da Antena A. Brasileiros nascidos em outubro recebem abono do PIS referente a 2016. Humberto Fetti tem mais informações. Brasileiros nascidos em outubro podem sacar o abono salarial a partir desta terça-feira. Tem direito ao benefício trabalhadores cadastrados no PIS há no mínimo 5 anos, que em 2016 tenham sido registrados em carteira por pelo menos 30 dias e recebido em média até 2 salários mínimos por mês. O valor do abono varia de R$ 78 a R$ 937, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. O dinheiro ficará disponível para saque até o dia 29 de junho do ano que vem. Neste calendário de pagamentos, mais de 24 milhões de brasileiros têm direito ao benefício, o que deve movimentar quase 17 bilhões de reais. Lembrando que quem não fizer o saque no prazo perde o dinheiro. Para receber, quem é cadastrado no PIS deve ir a uma agência da Caixa, mas quem tem o cartão cidadão pode sacar a verba nos caixas eletrônicos e até nas lotéricas. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Em atenção ao grave risco de epidemia da dengue prevista para este ano em todo o estado de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo realizará na próxima sexta-feira, às 9 da manhã, a segunda audiência pública no auditório da Câmara Municipal para explicar e discutir estratégias de combate à arbovirose. Diante do período de chuvas seguidas de altas temperaturas, a população deve ficar em alerta para a proliferação do mosquito da dengue, considerando que a temperatura mais quente é propícia para a reprodução do mosquito. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é de extrema importância a participação de toda a população e também das autoridades e entidades do município. Afinal, o problema é de todos e se cada um fizer a sua parte, teremos uma população prevenida dessas doenças que tanto prejudicam o bem-estar da população santacruzense. Professor, esse assunto de audiência pública, a gente percebe que em Santa Cruz do Rio Pardo a população santacruzense não vai muito em audiência pública, mas é o momento de se discutir, de apresentar alternativas, é um momento muito importante. Muitas das vezes a gente percebe, professor, tem certas pessoas que aproveitam as redes sociais, os Facebooks, para postar lá certas críticas, mas Facebook não, essa crítica muitas das vezes não anda, mas numa audiência pública dessa, com certeza ela pode andar, né, professora? Exatamente, essas críticas que se apresentam no Facebook são críticas cômodas, né? Que a pessoa está sentada ou deitada na sua cama e escreve, ninguém está vendo o rosto dela, ninguém está vendo as suas expressões faciais, ninguém está
ele está longe de qualquer situação. Agora, numa audiência pública, a pessoa tem que se expor, tem que ir lá, colocar suas ideias, discutir, achar caminhos, sugerir, né? Depois, muitas vezes não vai, e resta a crítica que é feita geralmente no Facebook, nas redes sociais, né? Então é isso aí, Silas. As pessoas não têm a cultura de audiência pública. Ainda não se colocou na cabeça das pessoas que muito do seu destino dentro da cidade, dentro da urbis, depende exatamente da sua participação, da sua opinião, né? O que deve ser feito aqui e acolá. Hoje mesmo eu já procurei pelo presidente da Câmara para discutir um assunto com ele, né, de interesse da cidade. Quer dizer, você tem que procurar ajudar, tem que procurar sugerir, conversar, trocar ideias, né, para que a cidade possa se desenvolver com mais harmonia, com mais racionalidade. 11h32 no Jornal da Antena. Jornal Antena A. Pela primeira vez, um veículo de comunicação elege as melhores empresas de Santa Cruz do Rio Pardo. O prêmio Rádio Antena A, o melhor de Santa Cruz do Rio Pardo, lançado no último sábado nas redes sociais, premiará as melhores empresas da cidade em mais 70 setores de atividades. Dentre elas, melhor loja de calçados, supermercados, postos de combustíveis, restaurante, moda feminina e entre outras. A votação direta e transparente será feita pelos moradores de Santa Cruz até às 15 horas do próximo dia 15 de novembro. Para participar, basta acessar o grupo do prêmio no Facebook. Prêmio Rádio Antena A. O que Santa Cruz do Rio Pardo tem de melhor está aqui. 11h34 no Jornal da Antena A. Da Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Também no Jornal da Antena A, carreira de professor desperta cada vez menos o interesse de jovens. O Jornal da Antena A vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. Hoje é dia da maldade, dia de vender cachorro-quente sem vina, escovar os dentes sem pasta, oferecer pipoca sem sal, dia de empurrar o carro sem roda, vender as canetas sem carga e tentar abrir uma porta sem maçaneta, irmão. É hoje o dia da maldade, hoje é o dia de vender celular sem rádio. Maldade mesmo é tentarem te vender um celular sem rádio. Não aceite. Ouvir rádio no celular é de graça. Exige o seu. A biometria vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A BDX Tecnologia, desde 2004, desenvolve soluções exclusivas que melhoram o gerenciamento das pequenas e grandes empresas. Oferecemos sistema de gestão comercial personalizados para cada cliente, de forma a ajudá-lo no controle da sua empresa, bem como nas tomadas de decisões estratégicas. Venha conhecer a melhor solução de gestão empresarial. Rua Marechal Floriano Peixoto, 341, Centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Fone 3372-9096. BVX Tecnologia. Somos a peça que faltava na sua empresa. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte.
Continua a Semana da Gula na Padaria Santa Cruz. Brigadeirão, pudim, torta holandesa, rosca com frutas cristalizadas e muito mais. E nesta semana, nas compras acima de R$20, preencha o cupom e concorra a uma deliciosa torta holandesa. Semana da Gula na Padaria Santa Cruz. Rua Marechal Bittencourt 491, Centro de Santa Cruz. Fone 3372-9750. Atenção, moradores de Santa Cruz do Rio Pardo. A maior novidade do ano já está no Facebook. É o Prêmio Rádio Antena A, o melhor de Santa Cruz do Rio Pardo. Acesse o grupo do prêmio no Facebook e ajude a eleger as melhores empresas da cidade em mais de 70 setores de atividade. No Prêmio Rádio Antena A, a votação é direta e transparente e são os moradores da cidade que definem os vencedores. Vote nas suas empresas preferidas, curta e compartilhe com seus amigos. Prêmio Rádio Antena A, o que Santa Cruz do Rio Pardo tem de melhor está aqui. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Cubanos entram na justiça por salário integral e renovação de vistos no programa Mais Médicos do governo federal. Banco Mundial prevê retomada na América Latina, puxada pelo Brasil e Argentina, depois de 6 anos de desaceleração econômica. Cresce o número de homicídios de adolescentes no Nordeste brasileiro. O índice representa um aumento maior que o dobro desde 2005, segundo a Unicef. Rio de Janeiro poderá ter lei específica para garantir apoio a crianças com microcefalia. Disney desiste da versão animada de João e o Pé de Feijão, prevista para 2020. Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. 11h38, de volta o Jornal da Antena A desta segunda-feira. Agora você confere as vagas do PAT para hoje. Tem uma vaga para campeiro, uma para caseiro, também para cozinheira de restaurante, técnico eletrônico, também para técnico de alimentos. São 2 vagas para soldador e uma para motorista de caminhão. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13 às 16 horas. As vagas descritas estão sujeitas às alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Alunos das escolas estaduais paulistas poderão utilizar o celular nas salas de aulas para estudos. Quem traz mais informações é Bernadette Druzian. O celular será liberado nas escolas estaduais paulistas durante o período das aulas. É o que prevê um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O aparelho poderá ser utilizado para atividades pedagógicas, sempre com autorização do professor, como explica o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Alguns professores utilizam hoje o celular para fazer trabalho com os alunos. O professor de educação artística, de artes, pode fazer com fotografia. Então ele tem a alternativa para o celular pedagógico. Agora, com a autorização do professor, isso o projeto deixa muito claro. A proposta de autoria do governador Geraldo Alckmin atende a um pedido da Secretaria da Educação, que vem investindo em programas educacionais digitais e na ampliação do acesso à internet banda larga e Wi-Fi nas escolas do estado. O secretário José Renato Nalini diz que a tecnologia precisa ser usada para melhorar a qualidade do ensino. Está na hora de nós flexibilizarmos a cultura analógica e permitir que este milagre das tecnologias da comunicação e informação possa servir ao aprimoramento da qualidade da educação pública de São Paulo. O projeto de lei que altera uma legislação de 2007 que proibia totalmente o uso do celular em classe aguarda agora a sanção do governador. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal da Antena A. Tecnologia nas aulas, professor. É mais uma bobagem que já estão inventando aí, né? Certamente nesse momento
eleição, o candidato deve estar querendo agradar o pessoal aí. Mas eu acho uma bobagem muito grande, porque as escolas instalaram salas de computadores e hoje essas salas viraram sucata. Os computadores não foram utilizados suficientemente, não foram bem utilizados, não foram bem orientados. O celular, o uso do celular é um uso muito individual, muito fechado. A gente não sabe até que ponto ele está realmente utilizando o celular para aquilo que foi proposto. Então eu não acredito que isso aí venha dar bom resultado, não. Eu, como professor, eu me sentiria bastante incomodado com uma situação dessa. Talvez em casa o celular pode ajudar, porque o celular hoje é um pequeno computador. Pode ajudar em casa, mas na sala de aula, na escola, dificilmente eu acho que vai funcionar isso aí, pela prática que eu tenho, pela vivência que eu tenho durante mais de 30 anos, sala de aula, isso aí é bem complicado. As pessoas vão buscar aquilo que mais interessa, que mais tem interesse no computador, no celular, que são as redes sociais, as fofocas diárias, as mediocridades, né, comuns que se pega pelo menos no celular. Então eu não acredito que haja aquela intenção voltada para a pesquisa, voltada para o estudo. É bem duvidoso tudo isso aí, eu não acredito nisso não. 11h42 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Continuamos com o assunto educação. A falta de reconhecimento de condições de trabalho tem atraído cada vez menos alunos para uma profissão que já esteve entre as mais valorizadas no país, a de professor. O Dia do Professor foi ontem, mas há motivo para comemorar? A cada 100 jovens que ingressam nos cursos de pedagogia e licenciatura no país, apenas 51 concluem o curso. Entre os que chegam ao final do curso, só 27 manifestam interesse em seguir carreira no magistério. As informações foram levantadas pelo movimento Todos pela Educação, com base em dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira, INEP. Segundo a organização, o Brasil vive um apagão de professores, principalmente pela desvalorização. O país já atrai pouco e dos que vão para a formação inicial, poucos permanecem na carreira e não se consegue ter uma área de atuação que consiga atrair os melhores alunos do ensino médio. Na opinião da ONG, entre as políticas de atratividade necessárias para aumentar o interesse na profissão está a melhoria dos salários. Atualmente, o professor ganha metade do que os profissionais de outras áreas com ensino superior completo. É preciso melhorar também as condições de trabalho do professor. A proximidade dos jovens com a profissão faz com que eles vejam de perto a realidade dos professores, que nem sempre é atrativa. A desmotivação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, a falta de políticas que valorizem os profissionais da educação desmotiva os profissionais. Existe atualmente um processo de disputa muito grande com outras profissões que oferecem melhor remuneração. Apesar de alguns avanços nos últimos anos no processo de valorização dos profissionais da educação, como a lei do piso nacional do magistério, ainda há dificuldades com o descumprimento em alguns estados e municípios da legislação que define o mínimo a ser pago a profissionais em início de carreira, além do achatamento da carreira de professor. De acordo com a CNTE, em 2004, o salário dos professores no país representava cerca de 60% da média salarial de outras profissões. Atualmente, é de 52% da média. Este é o movimento inverso do Plano Nacional de Educação, que diz que até 2020 o salário médio dos professores deve ser equiparado ao salário médio de outras profissões. Plano Nacional. O Ministério da Educação, MEC, deve lançar nos próximos dias uma política nacional de formação de professores, já articulada à base comum curricular, que vai focar na valorização dos profissionais. Segundo o MEC, está em estudo a ampliação das oportunidades das licenciaturas para a nova geração de docentes da educação básica
e também para os que já estão em sala de aula. Para o MEC, a valorização do profissional é fundamental para a educação. Abre aspas. Existe a clareza de que o professor tem um papel central no desenvolvimento educacional de nossos estudantes e de que, para exercer essa profissão, ele precisa ser valorizado em todas as suas dimensões, fecha aspas, diz o Ministério em nota. Professor, esse assunto dos professores, a gente percebe que aqui no Brasil, cada vez mais, apesar de existir políticas contra essa desvalorização, isso ainda a gente consegue ver a olho nu aqui com os nossos professores, e a gente vê também as pessoas não procurando mais tornar professor, porque os cursos, muitas das vezes, a carreira profissional, a remuneração já não é uma atratividade, né, professor? É verdade. Ontem nós comemoramos o Dia do Professor, né? E comentam os professores que a comemoração já foi prejudicada, né? Prejudicada porque caiu num domingo e com uma hora a menos, né? Com horário de verão, com uma hora a menos. Essa história da educação no Brasil é uma história longa, complicada. Nós passamos por vários momentos políticos. Nós tivemos a Revolução de 64, que foi criada uma filosofia própria, um sistema próprio de educação do período revolucionário. Nós tivemos, enfim, na história da educação brasileira, vários momentos, várias atitudes, dependendo da situação política de cada momento. E atualmente nós estamos vivendo uma indefinição política muito profunda. Nós não sabemos para onde que vai o nosso país, o que nosso país está fazendo no contexto das nações. Que Brasil, que país é esse? Já se perguntava, né? Não se sabe que país é este. Vivendo um momento moralmente crítico, né? Basta você ligar a televisão, você fica enojado de ver o que está acontecendo no nosso país. A população está realmente perdida, desorientada. A juventude está aí jogada a um canto. O sistema educacional é péssimo, não existe uma filosofia de educação brasileira. Então, quando se fez agora uma reforma por medida provisória, uma reforma educacional por medida provisória, sem consultar as pessoas, sem consultar professores, sem consultar os alunos, os jovens, né? Quiseram impor uma série de medidas. Algumas coisas são boas, outras não, né? Então, nós estamos vivendo realmente um período bastante de expectativa também. Essa reforma educacional imposta aí, eu digo imposta porque foi imposta mesmo, né? A gente está na expectativa de verificar o que vai dar isso, né? Esperando que a situação dos professores realmente mude, né? Essa é uma expectativa, essa é uma esperança. Eu fui professor durante 31 anos e sempre vivi impulsionado pela vontade de dar aula, a vocação de sempre ensinar, de estar com os jovens, e segundo, vivi sob a esperança de que as coisas melhorassem. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, Silas, houve um momento de alento da classe dos professores, que os professores mais antigos vão saber, vão lembrar, foi durante o governo Franco Montoro, quando ele deu uma atenção especial aos professores. Mas depois disso, não se liga para o professor. Por exemplo, a atual administração estadual, há 4 anos que os professores não veem nenhum aumento, nenhuma... Então, como é que o professor pode estar animado a dar aula? Como é que os jovens poderão optar pela educação, pelo magistério? Vendo uma situação dessa, o professor é tradicionalmente vilipendiado, né? Pelo governo, pelas famílias. Hoje a família manda mais no aluno do que o próprio professor. Coitado do professor que der nota baixa para o aluno, ele vai ter que se entender com o pai, com a mãe.
Então perdeu a sua autoridade, e isso não acontecia antigamente. O professor era bem remunerado, tinha muitas vezes a remuneração de um juiz de direito, né? Tinha o respeito da sociedade, o respeito absoluto da sociedade, como ocorre até hoje no Japão, né? Enfim, o que nós podemos esperar? Mas momentos assim difíceis, né? Por exemplo, eu não sei se teria tempo suficiente de passar uma informação de um contrato de uma professora em 1923. É um documento que corre pela internet, muito interessante, para a gente saber como é que o tempo muda, né? Se a situação da professora hoje está difícil, eu gostaria que a professora escutasse como é que era um contrato de trabalho em 1923 de uma professora no estado de São Paulo. Então era assim, mais ou menos assim, eu vou citar alguns casos. Primeiro, não podia se casar. A professora não podia casar. Esse contrato torna-se nulo imediatamente se a professora se casar. Segundo, não andar em companhia de homens. Olha só que rigor, né? Terceiro, estar em casa entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã, a menos que esteja assistindo a alguma função da escola. Olha só, a professora era uma verdadeira escrava do ensino, né? Quarto, não ficar vagando pelo centro de sorveterias, em sorveterias. Não podia passear lá no centro da cidade, não. Quinto, não deixar a cidade em tempo algum sem a permissão do presidente do Conselho de Curadores. Sexto, não fumar cigarros. Esse contrato torna-se nulo imediatamente se a professora for encontrada fumando. Olha só. Sétimo, não beber cerveja, vinho ou uísque. Talvez pudesse beber vodka, né? Esse contrato torna-se nulo imediatamente se a professora for encontrada bebendo cerveja ou uísque. Oitavo, não andar de carruagem ou automóvel com qualquer homem, exceto seu irmão ou pai. Nono, não vestir roupa demasiadamente colorida. Décimo, não tingir o cabelo. Hoje as professoras tingem seus cabelos. 11, vestir ao menos 2 combinações. A combinação é uma roupa que se colocava debaixo do vestido e tinha que usar duas combinações. 12, não usar vestido mais de 2 polegadas acima dos tornozelos. 13, conservar a sala de aula limpa. Varrer o chão da sala de aula ao menos uma vez por dia, esfregar o chão da sala de aula ao menos uma vez por semana com água quente e sabão, limpar o quadro negro ao menos uma vez por dia, acender a lareira. As escolas tinham lareira às 7 horas da manhã, de forma que a sala esteja quente às 8 horas, quando as crianças chegarem. Não usar pó no rosto, rímel ou pintar os lábios. Então, veja só, em 1923, né, a professora era uma verdadeira escrava. E hoje continua sendo uma escrava, né, uma escrava de baixíssimos salários, de falta de valorização, de falta de respeito dos alunos, muitas vezes, de falta de respeito das famílias, que não têm um carinho suficiente para com aquelas abnegadas professoras que ficam o tempo inteiro lá com seus filhos. Olha, cuidar de um filho, você é solteiro, Silas, mas cuidar de um filho já é uma coisa complicada. Agora, cuidar de 10, 20, 30 crianças numa sala de aula é uma coisa terrível. E agora quero lembrar a situação lá daquela cidade mineira que foi vitimada por aquele translocado senhor que, colocando fogo em si mesmo, incendiou grande parte das crianças, matando cerca de 10 crianças ali, e inclusive a professora, né, a heroína, que foi lá buscar cada criança que estava sendo vítima daquele incendiário e salvou muitas crianças, e ela foi homenageada pelo ministro da Educação ontem, no pronunciamento do ministro, e será sempre homenageada como uma grande professora que deu a vida por seus alunos. Então, não tem muita coisa a comentar a respeito do Dia do Professor, da situação da educação no país. É uma situação ainda dolorosa, é uma situação lacrimosa, é uma situação de esperança, como sempre vive o professor. O professor é alimentado
pelo amor às crianças, pelo amor aos jovens e pela esperança de que um dia ele possa ser valorizado. 11h56 no Jornal da Antena A desta segunda-feira. Jornal Antena A. Faça o último intervalo, na volta a gente traz as informações esportivas desta segunda-feira. Tivemos 28ª rodada do Brasileirão neste final de semana. Palmeiras venceu, São Paulo venceu, Corinthians foi derrotado jogando lá na Bahia. Santos joga logo mais às 20 horas desta segunda-feira. A gente traz todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena. Antes, me despeço do companheiro de bancada, o professor José Magari Junqueira. Professor, uma boa tarde e até mais. Boa tarde, Silas. Boa tarde, prezados ouvintes da Antena A. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. A DVX Tecnologia, desde 2004, desenvolve soluções exclusivas que melhoram o gerenciamento das pequenas e grandes empresas. Oferecemos sistema de gestão comercial personalizados para cada cliente, de forma a ajudá-lo no controle da sua empresa, bem como nas tomadas de decisões estratégicas. Venha conhecer a melhor solução de gestão empresarial. Rua Marechal Floriano Peixoto, 341, Centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Fone 3372-9096. DVX Tecnologia. Somos a peça que faltava na sua empresa. Opção Toldos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Toldos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Toldos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Toldos. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Atenção, atenção! A loja Aqui da Hora Modas de Santa Cruz do Rio Pardo vai fechar. É isso mesmo, Aqui da Hora Modas vai fechar, mas antes vai promover a maior liquidação de porta fechada jamais vista nesta cidade. É a grande liquidação limpa estoque da loja Aqui da Hora Modas. Quase toda a loja pela metade do preço. Produtos serão vendidos mais barato do que na fábrica. E incrível, toda a loja com preço fixo de 5 a 30 reais, exceto jeans. É a loja Aqui da Hora Modas dando um show de preço baixo e liquidando todo o seu estoque para o fechamento da loja. Corra e aproveite. Que da Hora Modas em Santa Cruz, no Calçadão, bem no coração da cidade. Acesse Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acesse Casa e parcele em até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro, e em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acesse Casa. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Informações esportivas, Nivaldo de Silo. Marcas e destaques positivos e negativos na 28ª rodada do Brasileirão.
O líder tropeçou outra vez. O adversário do líder se deu bem com um gol único. Time com treinador interino também respira. E técnico estrangeiro prova o sabor da primeira vitória como visitante. Esse é o Brasileirão, com seus altos e baixos e com emoção até o último minuto. Nos acréscimos, Ramiro definiu a vitória do Grêmio fora de casa, 1-0 contra o Coritiba. O Coxa realmente terá trabalho para se ver fora da zona do rebaixamento. Está na vice-lanterna, sem jeitão de que deixará essa posição desconfortável. A Chapecoense nem poderia empatar, seria ruim, fez pior. Perdeu para o Flamengo, que quebrou marcas. 1-0 para o rubro-negro carioca. Foi o primeiro triunfo de Reinaldo Rueda. O ex-técnico do Atlético Nacional da Colômbia venceu a primeira como treinador visitante pelo Flamengo depois de 5 partidas, 1-0. Quebrou o tabu também o Fluminense, não vencia há 6 rodadas, 1-0 no Avaí. Tinha que ser com o artilheiro Henrique Dourado. Fred era um jogador incomodado, 12 jogos sem balançar as redes, ruim para um atacante. Isso acabou. Foi dele o gol contra o Sport em Recife, mas Patrick tinha marcado para os pernambucanos. 1-1, Atlético Mineiro e Sport sem vencedor. Aí foi ruim para os dois. E o líder foi surpreendido de novo, e sorte que os adversários também não estão com aquele apetite pelo título. A vantagem segue boa, mas o Corinthians, em termos de resultados, tem que ficar preocupado sim. Dessa vez deu Bahia e o tricolor baiano estacionou em 10º lugar. Para quem luta para não cair, bom demais. E caiu Cuca, e Alberto Valentim virou interino de novo, e escalou Queno, e acertou em cheio. Os 3 gols contra o Atlético Goianiense na vitória por 3-1 foram com assistência de Queno, e o Palmeiras chegou aos 47 pontos. Teve clássico no Rio com vitória importante e magra do Vasco contra o Botafogo, gol do experiente Nenê. Maicon Suel tem uma dívida no São Paulo. Pediu para ficar sem salário enquanto estivesse recuperando-se de uma contusão. Fez apenas a 4ª partida em 4 meses e fez o gol da vitória do São Paulo, 2-1, de virada contra o Atlético Paranaense. Maicon Suel acha que ainda não quitou sua dívida. Melhor para o São Paulo, que chegou aos 34 pontos ganhos e pode contar com ele. 34 pontos, 2 a mais em relação à primeira equipe dentro da zona da degola. Resumindo tudo, a 10 rodadas do fim do Brasileirão, tudo segue imprevisível e improvável, na parte alta e também na parte baixa. Ainda teremos muita água por debaixo dessa ponte. Enquanto isso, olhemos para a próxima rodada. Ninguém pode perder pontos a essa altura do Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Nivaldo de Silva. Jornal Antena A. Está aí o Nivaldo de Silva e seu comentário diário aqui no Jornal da Antena A. Bom, temos ainda nesta segunda-feira, para fechar a rodada no Pacaembu, o Santos enfrentando o Vitória às 20 horas. Classificação, a tabela de classificação tem o líder Corinthians com 58 pontos, o Grêmio tem 49 na segunda colocação, o Santos tem 48 na terceira colocação. Caso vença na noite desta segunda-feira, pode chegar a 51 pontos no Brasileirão e ficar apenas 7 pontos do Corinthians. Na quarta colocação tem o Palmeiras com 47 e o Cruzeiro com 47 também na quinta. Agora, o São Paulo aparece na 13ª colocação com 34 pontos. 4 últimos, Ponte Preta em 17º, Avaí em 18º, 19º Coritiba e o 20º Atlético Goianiense. Essas são as informações esportivas desta segunda-feira. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta terça-feira a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando, todas as matérias que são destaque, acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de segunda-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.